Meu pai, ele era um homem alcoólatra, ele bebia muito, mas ele era não envolvido, na verdade, ele fazia trabalhos de macumba. E a minha mãe tinha que auxiliar ele naqueles trabalhos, ela não podia se recusar. Se ela não fosse, eles diziam que eles iam matar ela, o espírito de Deus, nós vamos te matar. Comecei a sentir a opressão maligna de forma mais intensa, e com meus 18 anos de idade, Satanás se manifestou em uma pessoa e veio me cobrar essa aliança, esse pacto que o meu pai havia me oferecido, me entregado, né, às entidades. Quando eu estava com meus 13 anos de idade, eu estava na igreja, congregando na igreja metodista, e eu cheguei nessa reunião e na hora que eu estava orando, se levanta uma mulher até mim e fala para mim, dizendo: você tem um dom de profetizar. E por que você não profetiza? Se uma pessoa ela tivesse em pecado, tivesse em adultério, fazendo algum tipo de coisas que a Bíblia condena, eu olhava para aquela pessoa e eu via o pecado dela. Eu via. E eu ficava com medo. Aquela voz me impulsionava a ir lá com ela e dizer para ela: você está em adultério. Você está praticando algo que está desagradando a Deus. E você tem que se converter. Você está traindo sua esposa. Você Oi, está. pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez, para a glória de Deus. Hoje você vai conhecer um testemunho, olha, impressionante, né, William? Exatamente. Essa história chegou até nós através de uma irmã, assim como você também tem sua história e deseja compartilhar o seu testemunho, fale conosco aqui. Vai ser um prazer dar voz para que você possa compartilhar as bênçãos de Deus. E hoje nós estaremos com a irmã chamada Iguaciara, e ela era conhecida como profetisa na cidade dela. E ela também falava em línguas estranhas. O que aconteceu nessa história? Por que que ela está aqui hoje no nosso canal? Vamos descobrir hoje para a glória de Deus. É, e olha, foi um desafio poder trazer esse testemunho para vocês, porque o inimigo tentou de muitas formas atrapalhar as conexões, atrapalhar a gravação, precisamos marcar outro dia. Então, em alguns momentos, pode ser que você veja alguma falha no vídeo, mas a voz dela você vai entender, tá bom? E vamos seguir até o final para conhecer qual é o desfecho de toda essa história, né, William? Exatamente. Então, o testemunho, geralmente, quando ele é muito poderoso, ele tem muitos ataques. Por experiência aqui no canal, nós já vemos isso frequentemente. Nós sabemos que quando o testemunho vai ao ar, muitas pessoas são abençoadas, assim como vocês e nós também aqui, que acompanhamos essas incríveis histórias. E eu quero convidar vocês também a poder compartilhar aqui este link para mandar para ir para o seu grupo de amigos, para alguém que você conhece que vive essa experiência e talvez possa conhecer essa história de alguém que veio deste meio e que descobriu muitas verdades através de Jesus. Exatamente. Vamos dar a palavra agora para Iguaciara, mas antes de mais nada, vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Santo Pai, maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa semana de lutas, mas acima de tudo de vitórias, Pai. Obrigado por estarmos aqui agora neste momento com a irmã Guaciara, que ela irá contar e compartilhar o que o Senhor fez na vida dela, Pai. Assim como o Senhor tem feito diariamente em nossas vidas e na vida de muitas pessoas que nos acompanham. Derrame bênçãos aqui, Pai, nesse ministério, na vida das pessoas que têm palestrado aqui também e quem tem acompanhado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, lhe agradecemos e pedimos amém. Amém. Olá, boa noite. O meu nome é Guaciara de Almeida Souza. Eu tenho 40 anos de idade e também eu moro na cidade de Macapá, né? Sou nascida e criada na cidade de Macapá. Também sou casada há 16 anos e também eu pertenço ao distrito do Buritizal, da Igreja Adventista hoje, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Já vou fazer 9 anos que eu me batizei. Dia 1º de maio a gente completa 9 anos. E eu estou aqui para, no caso, contar, né, meu testemunho. Um testemunho, assim, eu acredito que bem impactante, né? E, na verdade, assim, quando eu me batizei, que eu conheci a mensagem, né? Eu queria sair logo e falando,
da verdade que eu conhecia. Porque quando a gente conhece uma verdade, a gente quer sair para compartilhar. Mas tem coisas que dentro do tempo de Deus, né? Eu acho que esses 8 anos que se passaram, eu acredito assim que foi uma preparação de Deus na minha vida, porque ao decorrer do testemunho vocês vão entender por que eu estou falando isso, né? Uma pessoa que andou por mais de 20 igrejas. Eu coloco 20, mas eu acredito que foi mais, muito mais, né? Muitas igrejas, em busca de uma verdade que eu sabia que tinha, que existia, mas eu não sabia onde estava. E muito menos que estava no lugar onde hoje eu me encontro, né? Antes da gente começar, eu quero deixar aqui uma palavra, um escrito, né, da senhora White, que diz assim: na verdade, a gente era fazendo amigos da Escola Sabatina, a revista da Escola Sabatina. Diz assim, ó, ele convence os corações e abre porta de oportunidade. Por meio de sua palavra, ilumina a mente e revela a verdade. Ele rompe os laços do preconceito que nos escravizam. Vence ideias culturais que obscurem a nossa visão da verdade e nos liberta das cadeias dos maus hábitos. Então, a gente percebe que a minha vida, como a vida de muitos, né, que hoje se depararam com a verdade, a gente percebe que essa é uma profecia se cumprindo na vida dessas pessoas, né? E há uma passagem também no livro de Apocalipse que diz assim, né? Sai do meio dela, povo meu. Então, eu me sinto, assim, fazendo parte dessa profecia bíblica na minha vida. Porque para Deus me tirar de onde Ele me tirou e me trazer aonde eu estou hoje, e conhecer a verdade que hoje eu conheço, só a mão de Deus. Não existia outro poder sobrenatural maior do que o poder de Deus para poder me tirar. Como ela fala, né? Que ele revela a verdade, nossa mente obscura. Porque muitas das vezes a gente pratica uma coisa, faz uma coisa, porque a gente foi ensinado daquela forma. E a gente prega aquilo com tanta veemência como se fosse uma verdade, mas é uma mentira, né? Então, é muito difícil se sair de lá, mas eu creio que Deus ele tem um propósito e existe uma profecia e ela vai se cumprir na vida de todos aqueles que são sinceros, né? Deus ele vai trazer. Eu vou começar a contar a minha história. Vou começar contando de quando eu era criança, como foi mais ou menos a minha infância. Então, eu nasci numa família composta de 13 irmãos. Então, só para vocês terem ideia, a minha família sempre era muito grande, né? Eram, na verdade, porque já faleceram. E isso também, essa questão desse falecimento também, eu creio assim, que foi algo também que foi algo assim que mexeu muito com a minha vida, né? Porque a gente vai chegar lá nessa parte. Então, eram 13 pessoas, 13 filhos, 8 mulheres, 5 homens. O nome do meu pai, ele se chamava, que ele já faleceu, o nome dele era Eugênio Marques de Souza, e o nome da minha mãe, Josefa de Almeida Souza, né? Então, assim, eu me criei num ambiente assim, familiar, muito conturbado. Por quê? Desde criança, quando eu nasci, do meu nascimento, do começo do meu nascimento, já foi assim, uma vida muito sofrida. Por quê? Quando a minha mãe ela estava grávida de 9 meses, perdão, de 8 meses, o meu pai ele era um homem alcoólatra, ele bebia muito, mas ele era não envolvido, na verdade, ele fazia trabalhos de macumba, entende? Só que esse trabalho que eles falam, eles dizem assim, isso aqui a gente vai fazer para o bem da pessoa. Eles não dizem que eles vão fazer para o mal, lógico, né? E aí a gente só vai ver assim a manifestação de Satanás assim em outros níveis, como tipo feitiçaria, alguma coisa ele já se manifesta dizendo que vai fazer o mal.
Mas até eu acho na macumba, eles dizem que é por bem. O espiritismo, eles falam que é por bem. Então, assim, o meu pai, ele criava dentro da nossa casa uma cobra. Ele tinha contato diretamente com uma cobra, uma jiboia, dentro de casa. E ele era uma pessoa assim muito mal mesmo, muito ruim. Ele era um pai assim, que ele escravizava a vida dos filhos, aterrorizava a vida dos filhos. Tudo tinha que ser do jeito dele, da maneira dele. Era uma família assim. Ele era um pai muito rigoroso. Tudo tinha que ser certinho, tudo tinha que ser do jeito dele. Os meus irmãos, eles não se formaram, não chegaram a estudar, porque para ele, uma pessoa que estudava, ele não era homem, entende? Olha só o machismo na vida do meu pai. Um rapaz que estudava, para ele estava indo para o lado do homossexualismo, entende? Então, ele proibia meus irmãos de estudar. Ou meu irmão ia para a escola, era uma surra que ele pegava para chegar em casa. E uma certa vez ele foi repreender o irmão, né? E ele, tão zangado que ele ficou, ele pegou a jiboia que ele usava, ele colocava ela no pescoço, e ele foi bater no meu irmão com a cobra. E a minha mãe se meteu no meio para impedir ele de fazer aquilo. Aí o que acontece? Ela estava grávida de 8 meses de mim. E aí o que aconteceu? A partir desse momento que aconteceu isso, ela começou a perder líquido, ela começou a sentir muitas dores. Aí ela me teve de 8 meses. Então, quando aconteceu isso, eu fiquei no hospital, né? Ela foi liberada, mas eu continuei na maternidade. Eu nasci com 1 quilo e umas gramas, e eu fiquei muitos dias com os olhos grudados, com a mãozinha grudada, porque eu não tinha sido ainda totalmente formada, não estava ainda com os 9 meses. E para ela me amamentar, a minha boca, só para vocês terem ideia, eu nasci tão pequenininha que a minha boca, para minha mãe me amamentar, ela tinha que dar na seringa no hospital, né? Mas a partir do momento que ela me trouxe para casa, ela molhava, ela colocava o leite num copo e ela pegava o algodão, molhava e pingava na minha boca para me alimentar. E quando ela fazia isso, é interessante que ela diz assim que ela observava, dava para ver perfeitamente o líquido descendo do leite da minha garganta para baixo, porque a minha pele era tão fininha. É até interessante quando ela diz isso, ela faz uma comparação, tipo um filhotinho de passarinho, entende? E dá para ver ali a pele, né? Parece que é uma transparência ali. E ela ficou um tempo comigo no hospital, né? Ela foi liberada, e ao ser liberada, ela tinha que ir todos os dias para levar o leite. E nesse período de tempo que ela ia para lá, ela ia escondida do meu pai, porque, tipo assim, meu pai não queria que ela fosse me visitar. Para ele queria que eu morresse. Ele dizia: não vai visitar ela, deixa ela morrer para lá. Eu não quero ela aqui dentro de casa, entende? Então, minha mãe, ela andava quilômetros a pé, com uma das minhas irmãs mais velhas, que me ajudou também a me criar, né, a cuidar de mim, para ela poder levar o leite para mim ser alimentada. E aí, ao passar do tempo, acho que de 15 dias, mais ou menos, ela foi com o médico e falou para ele: olha, doutor, não tem condições mais de estar vindo para cá, porque é muito longe. Não tem como eu estar vindo para cá. E aí ele disse: aí eu vou ter que tirar minha filha e levar ela para casa. Aí ele disse: mas a senhora não pode fazer isso, porque aqui ela tem todos os recursos, né, no hospital. Lá na sua casa não é a mesma coisa. Aí eu sei que ela insistiu com ele, o que foi que ele disse para ela: olha, a senhora vai ter que assumir um termo de responsabilidade para retirar ela daqui. Se acontecer alguma coisa com ela, a senhora vai ser responsável. E a única coisa que a minha mãe falou foi: olha, se ela tiver de ser minha, se Deus quiser que eu crie a minha filha, ela vai se criar. Se não, ele vai, né? Vai levar, que eles falam, né? Vai levar. E aí ela me trouxe para casa, assinou o termo de responsabilidade e me criou. E interessante é que ela até brinca, né? Ela fala assim: é interessante que a minha filha foi a única que nasceu tão pequenininha, hoje é a filha maior em tamanho, né? E eu acho que é a mais inteligente. Ela brinca com a gente, né? Tá, quando a gente está reunida, mas assim, eu vejo que ela fala isso por uma questão de testemunho do que Deus fez na minha vida. Do meu nascimento,
eu presenciei, depois que eu tive assim, a minha idade de 4, 5 anos, que a gente lembra, na minha memória eu lembro do meu pai, um homem bêbado, que fazia obras de macumba, né? Era pai de santo, como chama. E a minha mãe tinha que auxiliar ele naqueles trabalhos. Ela não podia se recusar, porque quando ela dizia que ela não ia fazer aqueles trabalhos com ele, ela era uma auxiliar, digamos assim, né? Se ela não fosse, eles viram que eles iam matar ela. O espírito de Deus, nós vamos te matar. O meu pai, ele era uma pessoa assim que era como se ele não tivesse amor. Ele não tinha aquele sentimento de amor no coração. Ele era uma pessoa assim muito má, entende? Então, a gente foi crescendo no ambiente, vendo as manifestações dos espíritos dentro de casa. Na idade de 5 anos, 6 anos, né, mais ou menos, a gente começou a perceber as aproximações dos espíritos que estavam ali dentro da casa, né? A gente via, a gente via os movimentos deles na casa. A gente via a gente ouvia quando a gente deitava para dormir, eles mexendo, barulho de dentro da casa, sendo que estava todo mundo dormindo, a gente via muita conversa, a gente via riso, a gente via, não, a gente ouvia, melhor dizendo, e a gente ouvia andar, passos, a gente via abrir porta, puxava nosso lençol, e se acontecia assim, dele se aproximar da gente, chegar mais próximo, automaticamente a gente adormecia, a gente ficava adormecido com aquela aproximação, né, que acontecia ali. E quando era no outro dia, a gente conversava, né, os nossos irmãos, a gente conversava, aconteceu tal coisa assim, tu ouviu? Ah, eu ouvi, eu escutei, né? E tinha noite que era tão perturbador que a gente gritava, acordava gritando dentro de casa, e a minha mãe ela levantava, perguntava o que era, e a gente falava para ela, então ela tinha que orar, fazer a oração do Pai Nosso. Quando ela fazia a oração do Pai Nosso, a gente conseguia dormir. Entende? Quando a gente tinha noite, e a gente corria com ela e dizia, mãe, ora com a gente. E ela orava. Ora não reza, né? Porque na época minha mãe ela era católica. Era uma católica, mas não frequentava a igreja, porque meu pai não permitia ela frequentar a igreja e nem sair de casa, na verdade. E a gente foi crescendo, vendo todas essas coisas. Tipo, meu pai, quando ele ia fazer algum trabalho na casa de uma pessoa, ele falava assim para a gente: olha, eu não quero que ninguém saia de casa. Eu não quero que vocês saiam de casa, eu quero que vocês fiquem dentro de casa. Se vocês saírem, eu vou ficar sabendo, porque o caboclo de tal vai me contar. E era interessante. A gente saía porque, tipo, ele era um pai muito que aprisionava a gente, ele não deixava a gente estar saindo, a gente era muito preso dentro de casa. Só para vocês terem ideia, minhas irmãs, as mais velhas, das 8 às 4, as mais velhas, todas as 4 saíram de casa fugidas com o primeiro namorado porque não aguentaram. Então, assim, elas fugiam de casa porque aquilo ali era como se fosse para elas terem uma liberdade para sair de casa. E aí ele dizia, não é para sair. E a gente saía, corria para frente da casa e brincava. Quando a gente entendia que ele estava para chegar, a gente corria para dentro de casa e entrava para o mosquiteiro, lá para a cama e ia dormir. E quando era no outro dia, o que era que ele dizia? Vocês saíram ontem daqui, né? E com ordem de quem vocês saíram? Não, pai, a gente não saiu, vocês saíram. O caboclo fulano de tal foi me contar lá. Ele me disse que vocês fizeram isso, detalhava tudinho com quem a gente tinha brincado, com os filhos do vizinho que a gente tinha brincado. Quando eu era pequena, nessa idade de 6, 7 anos, a gente não entrava para dentro do quarto onde ele fazia ali aqueles serviços, né, que eles falam serviços. E só quando eu inteirei minha idade, assim, dos meus, deixa eu ver, 10 anos, mais ou menos, eu cheguei a entrar, já podia entrar para dentro do quarto para ver. Então, teve uma vez que eu fiquei muito, assim, surpreendida, porque entrou uma senhora que ela tinha uma ferida na perna, uma ferida muito grande. E naquele momento que o meu pai lhe manifestou aquele espírito, ele colocou, gente, isso aqui é nojento, mas eu vou falar. Ele colocou a boca, eu lembro perfeitamente que ele colocou a boca na ferida daquela mulher. E ele cuspiu, e a minha mãe vinha com um copo, com cachaça, e ele cuspiu dentro daquele copo bicho, bicho, barata, aranha, bicho, dentro daquilo ali.
E ele dizia assim, olha, foi mandado fazer isso para ti, mas eu já tirei. E as pessoas ficavam boas, boa entre aspas. Hoje, conhecendo a verdade que eu conheço, sabendo hoje da verdade, a gente sabe que Satanás, a cura dele não é uma cura perfeita. Cura perfeita quem faz é o nosso Deus. Satanás, ele tira de um lugar e coloca no outro, certo? Não é uma cura que a pessoa ficou. Não, ele tirou dali e ele vai manifestar com outra doença na vida da pessoa. Não existe uma cura. Para minha mãe se libertar e os filhos se libertar da mão do meu pai, o que aconteceu? A gente conhecia uma senhora que morava quase de frente com a nossa casa e ela era testemunha de Jeová. E ela começou a oferecer estudo para minha mãe. E ela deu uma Bíblia de estudo para minha mãe. E um dia meu pai ele chegou em casa muito zangado, tipo assim, ele era os vizinhos, todo mundo assim tinha um respeito muito grande com ele lá, né? E aí ele falou para ela assim: o que que essa Bíblia está fazendo aqui em casa? E a minha mãe falou: olha, eu estou estudando a Bíblia com uma vizinha. E ele, com tanta raiva, ele pegou aquela Bíblia. Eu não estou bem lembrada se ele rasgou ou se ele queimou a Bíblia. Eu não estou bem lembrada, mas ele fez uma dessas duas coisas, porque nesse tempo eu era bem pequena. E ele começou a xingar Deus de palavrões e dizer assim: se Deus existe, entendeu? Manda ele vir aqui comigo. E batia no peito, confrontando, afrontando Deus, né? Olha, isso aconteceu, não passou muito tempo, acho que meses. Meu pai sofreu um AVC. Com a mão que ele batia no peito, que ele apontava a Deus, ele sofreu um AVC e paralisou a mão dele todinha. O lado direito dele apontou. E o meu pai ficou sem voz. Entende? Ele recuperou do AVC no sentido que ele não ficou acamado e nem cadeirante. Ele andava puxar da perna, mas não pegava com o lado direito. E a voz dele, ele falava as palavras muito pesadas e pouco se entendia o que ele falava. Então, nesse período de tempo, foi que a minha mãe conseguiu sair desse cativeiro, porque ele não tinha mais a autoridade que ele tinha. Foi a partir desse momento que ele parou de fazer os trabalhos de macumba, né? A minha irmã, o que aconteceu? A minha irmã, ela vinha, né? Então, assim, ela conheceu, né, esse rapaz com quem ela casou, ele era da Assembleia de Deus, né? E quando ela vinha em Macapá, no mês das férias, no mês de junho e dezembro, ela me levava para a igreja, ela me convidava e eu ia para a igreja com ela. Nesse período, né? Eu tinha, eu acredito, 7 anos, 7, 8 anos de idade quando ela me levava para a igreja. Mas assim, quando ela me levava para a igreja era só nesse período. Eu não podia ir para a igreja se a minha irmã não estava lá, né? Nem porque minha mãe não era da igreja. A minha irmã veio de viagem, eu me lembro que foi no mês de maio, na data do Dia das Mães, e ela convidou a minha mãe para ir na igreja para um culto do Dia das Mães, e a minha mãe foi. Quando chegou lá, a minha mãe, ela, ela perguntou para minha mãe, né, se a minha mãe não queria aceitar Jesus. E a minha mãe disse que não queria, porque ela fumava muito, há muitos anos, ela nunca conseguia se libertar daquele fumo. E aí ela disse, não, mãe, mas a senhora aceita Jesus e Deus vai fazer a obra na sua vida, quem muda a nossa vida é o Espírito Santo. E aí a minha mãe, ela foi à frente, aceitou Jesus, nesse culto eu não estava com ela. E aí, quando foi na semana seguinte, eu comecei também a frequentar a igreja. A igreja onde a minha mãe se batizou e eu me batizei, né, aos 13 anos de idade, foi na igreja metodista wesleyana, certo? Porque, na verdade, tem duas metodistas. Tem a igreja metodista e tem a igreja metodista wesleyana, né, que foi John Wesley que fundou. E aí eu comecei a caminhar para a igreja com meus 12 anos de idade. E nessa caminhada que a gente começou a frequentar a igreja, eu comecei assim a buscar muito a Deus, a me aprofundar
a querer saber mais de Deus, né? Querer saber sobre as coisas de Deus. E então, nesse período, meu pai já não tinha, digamos assim, mais autoridade sobre a minha mãe, no sentido de governar ela, de não deixar mais ela sair. Ela já saía, né? Ela já dizia para ele, ela já conseguia confrontar ele, dizendo que ele não era dono dela e que ninguém impedia ela de servir a Deus. Então, quando aconteceu isso, né? O meu pai, ele ainda chegou sim a ir para a igreja, só que ele aceitou, chegou a aceitar Jesus, como se fala, né, na igreja. Ele aceitou Jesus, mas ele não permaneceu. Ele não permaneceu. E eu e minha mãe começamos a frequentar os cultos direto, né? E assim, eu agradeço pela vida da minha mãe, porque ela foi uma mãe assim que ela ensinou eu e meu irmão, que eram os caçula, né? A amar a Jesus, né? Para ela não tinha frio, não tinha chuva, não tinha vento, não tinha sol. Ela levava a gente para a igreja. Não era desculpa para não ir para a igreja. Eu lembro que ela colocava a nossa roupa no dia de domingo, né, que a gente chama a escola bíblica dominical. Ela colocava nossas roupas dentro de uma sacola e a gente ia debaixo de uma sombrinha para três. A gente se molhava tudo, né? Chegava na igreja todo molhado, mas a gente era a segunda pessoa que chegava na igreja. O primeiro era o presbítero que abria a igreja, o segundo sempre era nós que chegávamos na igreja. E a gente chegava, a gente trocava nossa roupa, vestia a roupa que era para o culto. E assim, a gente começou a ser muito ativo na igreja. E eu comecei, desde esse exato momento, eu comecei, digamos assim, eu me apaixonei por Jesus. Eu comecei a amar Jesus intensamente. Tudo que se falava de Jesus na igreja, eu queria saber. Eu queria entender, eu queria saber como era. E eu comecei a buscar a Deus fervorosamente, a buscar a Deus de forma intensa. E eu lembro assim que quando eu estava com meus 13 anos de idade, que é aí que começa, né, a questão sobre o batismo com o Espírito Santo, que eles falam na igreja, que é o dom de língua. E eu comecei assim a buscar por esse batismo, né? A buscar por esse batismo. Eu não sabia como eu poderia alcançar, porque eles pregam na igreja, né? Nas denominações, todas as denominações eles pregam que o batismo com o Espírito Santo é o dom de língua. E a gente hoje entende que o batismo com o Espírito Santo não é dom de língua, né? Não é o dom de língua. O Espírito Santo a gente recebe ele na nossa vida para ele nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? Ele nos convence da nossa prática, ele nos convence do nosso erro, daquilo que a gente praticava de mal. Eu lembro que quando eu era criança, o meu pai, ele manifestava também um espírito. Eles diziam que era um índio, que era um caboclo, digamos assim. Era assim que eles falavam, né, o caboclo. E esse caboclo, eles diziam que ele era índio. E quando ele manifestava no meu pai, ele falava na língua indígena e cantava na língua indígena. E aquelas canções eram canções muito bonitas. Eu não entendia de fato o que era, mas ele cantava. E é interessante, que eu não relatei, eu vou falar agora, que o meu pai, é, ele foi uma família de 13 irmãos. Então, quem tem um nome assim mais comum aqui são, acho que, 3 irmãos nossos, né, que não leva a letra I, mas o restante dos nossos irmãos, todos os nossos irmãos, eles levam a letra I e todo o nome dos nossos irmãos são nomes indígenas, certo? Porque a gente falar com a minha mãe, se perguntar para a mãe, por que que nossos nomes são tão diferentes? A gente não vê ninguém com esses nomes.
Por que que eles têm esse nome? Porque, tipo assim, eu particularmente, quando criança, hoje não, eu entendo, né, que não importa o significado do meu nome hoje, na posição de filha de Deus que eu me encontro. Porque eu sei que no livro de Apocalipse, a palavra de Deus diz que ele nos dará um novo nome, ele vai nos dar uma pedrinha com um novo nome. E isso não me incomoda mais, e não me incomoda pelo significado dele, porque eu sei que quem eu sou em Cristo, né? Mas até então, quando a gente era criança, até mesmo na adolescência, eu não tinha ainda esse raciocínio, eu, a gente se incomodava quando a pessoa perguntava o nosso nome. Como é teu nome? E a gente tinha vergonha de falar, nossa, que nome estranho, que nome é esse, né? Então, eu vou falar aqui o nome do meu irmão, só para vocês terem ideia, do nome que meu pai colocou em nós. E a minha mãe dizia assim, ela não afirmava, mas ela falava assim, minha filha, eu acredito que esses uns nomes eu vinha na minha mente e eu colocava, outros nomes foi teu pai colocou. Eu acredito que foi os caboclos dele que dava para ele colocar em vocês. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso, para que a gente entenda, quando o pai, no caso meu pai, né, ele serve aos espíritos mal, o que que acontece? Vai chegar uma hora que ele pode adoecer, vai chegar uma hora que ele vai ficar velho ou ele vai morrer, vai, né? O que que acontece? Digamos assim, chamado, né? Essa vocação, melhor dizendo, que ele tem, é passado para os filhos. Ou seja, não são todos os filhos, mas é passado diretamente, geralmente, ou é para o mais velho e para o mais novo, né? E só para vocês terem ideia que a minha irmã, ela, ela era macumbeira, ela se tornou também macumbeira. Ela lia a mão da pessoa, ela adivinhava as coisas, a pessoa chegava perto dela e ela falava a vida, relatava a vida da pessoa, né? E no caso, eu também era para ser uma dessas pessoas, né? Escolhida, porque eu era uma das caçulas também. E ao ponto, quando eu entrei meus 15 anos, eu comecei a sentir a opressão maligna de forma mais intensa. E com meus 18 anos de idade, Satanás se manifestou em uma pessoa e veio me cobrar essa aliança, esse pacto que o meu pai havia me oferecido, me entregado, né, às entidades. E o nome dos meus irmãos aqui eu vou relatar para vocês, só para vocês terem ideia. A mais velha o nome dela mais popular, certo? Maria do Socorro. Mas já começando pelo segundo, já é Zé Iraçu, a terceira, Raimunda Itaguaraci, José Ibiratã, Luísa Iaratã, Maria Iaraci, Ijaguarecê, Itaciara, aí aqui já muda o I, né? Muda o I. Crisolete, Crisomar, Eugênio Filho, né? O nome do meu pai era Eugênio, né? E aí colocaram o nome do meu irmão de Eugênio Filho, que são os mais populares. Iguaciara, que sou eu, e o meu irmão, caçula, também dos homens, que é José Ibiramar. Então, por aí, a gente vê uma influência no meio disso aqui, que esses nomes, eles não foram dados por apenas um nome normal, mas a gente sabe que cada nome tem significado, tanto de coisas boas, como de influências ruins também. Quando eu comecei a frequentar diretamente a igreja, a ser, digamos assim, ativa na igreja, né? Com 14 anos, eu já liderava os jovens, eu era regente de jovens, trabalhava para ensaiar esses jovens para cantar, era como se, digamos, um coral hoje na igreja adventista. Lá nós chamávamos de grupo de jovens, ou conjunto de jovens. E também, com 14 anos, eu já trabalhar com jovens, eu comecei também a assumir a regência do ciclo de oração. O que é um ciclo de oração nas outras denominações? Ciclo de oração, ele é como se fosse um ministério da mulher na igreja adventista. É um grupo de mulheres
que se dedicam para orar e se dedicam também para fazer seus programas, né, dentro da igreja. E eu comecei a trabalhar. E era interessante que uma menina de 14 anos, quando acontecia as festas, né, que uma vez por ano se comemora ali a festa dos jovens, a festa do ciclo de oração, eles esperavam que se levantasse para reger aquele coral uma pessoa da idade adequada à das irmãs. Se levantava uma menina de 14 anos, magrinha, para reger aquele ciclo de oração. E aí todo mundo ficava ali impactado com aquilo dali, porque na época era muito difícil ver um jovem assim dedicado dessa forma como eu era. E assim, eu não tinha vergonha de ir para frente. Eu sempre, assim, depois que eu comecei assim, a me envolver mesmo na igreja e amar de fato a Jesus, eu queria estar envolvida com tudo, sabe? Tudo aquilo que era da igreja, tudo eu queria saber, eu queria aprender, eu queria entender, eu era muito curiosa. E uma assim, das minhas curiosidades foi que me fez entender, compreender, né, a verdade que hoje eu conheço. E com 14 anos, eu trabalhava já diretamente, já era uma pessoa muito responsável dentro da igreja, mas eu me batizei juntamente com a minha mãe e minha irmã, com a idade de 13 anos, né? Com a idade de 13 anos. E com a idade de 13 anos, eu também me batizei com o Espírito Santo. E, na verdade, eu já vinha buscando esse batismo do Espírito Santo. E a minha irmã, essa que nos levou para a igreja, ela dizia assim, Mana, eu sei que tem uma pessoa que está muito envolvida na obra de Deus e tudo, mas tem que se batizar com o Espírito Santo. Tem que se batizar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, na vida de um crente, ele é aquele fogo, digamos assim, como eles falam, é aquela chama que a pessoa tem de permanecer na presença de Deus. Digamos assim, uma experiência sobrenatural que a pessoa ela tem. E você tem que buscar isso. Aí eu dizia para ela, mas eu oro, eu busco, eu peço para Deus o batismo do Espírito Santo. Que o batismo do Espírito Santo, para as outras denominações, principalmente para os pentecostais, é o quê? O batismo com o Espírito Santo é o dom de língua, certo? E aí eu comecei a buscar. Então ela dizia assim, ela me ensinava, ela falava assim, que isso a gente, qualquer um encontrar nas igrejas pentecostais. Eles relatam isso abertamente. Tipo, quando você começar a orar, que haver aquele apelo, né? Que chamarem lá na frente e dizer quem que é que recebeu o batismo do Espírito Santo. Aí você vai lá na frente. Aí, ou quando tiver uma oração, que está todo mundo ali orando, você começa a dar glória, 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 e vai dando glória, 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 intensamente, que você vai ser batizado com o Espírito Santo. Aí eu dizia para ela assim, né? Mas eu comecei a fazer isso, só que eu senti uma, algo se aproximando de mim e eu comecei a sentir como se meu corpo começou a queimar, eu comecei a sentir uma quentura no meu corpo e a minha cabeça começou a ficar muito quente, eu fiquei com medo. Aí ela disse assim, é por isso que você ainda não foi batizada, porque você tem medo, você não tem que ter medo, né? E aí eu disse, então isso é normal, então eu quero. E aí o que aconteceu? Quando eu estava com meus 13 anos de idade, né? Eu estava na igreja, congregando na igreja metodista, e um pastor que já é falecido, ele chamou os irmãos, e ele já me conhecia, porque quando a gente é da igreja, que a gente é muito ativo na igreja, muito envolvido, quando chega um pastor, um líder de fora de outra igreja, o líder da tua igreja, ele faz questão de te apresentar para aquela pessoa, dizer, olha, isso aqui é o irmão fulano, um jovem muito envolvido na obra de Deus, então aquele irmão já me conhecia, aí ele chamou lá na frente, chamou não só eu, mas pessoas que queriam receber o batismo do Espírito Santo, e eu fui, e quando chegou lá, né, foi a tentativa, mas não tinha dado ainda certo, devido ao meu medo, como a minha irmã falou, né, que assim que eles falam, você não recebeu por medo,
ou se você ainda não recebeu é porque você tem alguma coisa que impede, tipo uma roupa que você usa, você tem que santificar mais a tua roupa, você tem que, tipo, se você é uma adolescente como eu era, uma adolescente meio birrenta, né? Às vezes respondia alguma coisa para minha mãe ou não relevava alguma situação dentro de casa, ela dizia, não, você tem que obedecer mais para você obedecer. Então, tudo aquilo que ela ia me falando, eu ia seguindo à risca para que eu recebesse o batismo do Espírito Santo, o dom de língua na minha vida. E aí, quando ele chamou a gente lá na frente, eu comecei a dar glória, 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 muita, muita glória, muita glória, muita glória, né? Como é que eu ensino? E aí o que acontece? Naquele exato momento ele veio, ele colocou a mão na minha cabeça. Nós éramos ensinados que receber o Espírito Santo, para a pessoa ter o Espírito Santo, ela tinha que, ela recebia o Espírito Santo, mas para a pessoa ter o Espírito Santo, ele se manifestava através dos dons de língua. Quando a gente recebe esse dom de língua, é algo assim, para quem recebe naquele momento, é algo muito impactante, é algo muito, é algo quando a pessoa diz assim, tu não é batizado com o Espírito Santo? Você não é batizado com o Espírito Santo? A pessoa fala, não, ou seja, não tem um dom de língua, certo? Na linguagem deles. Não, mas você tem que ter. Por quê? Porque quando a pessoa ela recebe esse batismo com o Espírito Santo, que ela fala em línguas estranhas, que ele diz assim, abertamente, línguas estranhas, certo? Não é dom de língua, não. Eles falam línguas estranhas. Quando você recebe o Espírito Santo, você vai receber a confirmação através das línguas estranhas. Então, quando você recebe isso, você sobe a um patamar maior. Você se sente uma pessoa totalmente de Cristo. Você recebe, digamos assim, uma unção diferenciada. Você é reconhecido no meio dos irmãos de uma unção diferente. Você é conhecido como uma pessoa que é diferenciada entre aquele ali não é batizado com o Espírito Santo, não. Então, ele é frio, ele é morto, morto espiritual, ele não tem o dom de língua na vida dele. Ah, mas esse aqui tem, certo? Esse aqui tem o dom de língua. E tem mais uma coisa também que eu quero relatar, que é diferente também, que eles relatam assim. Tem pessoas que elas recebem, no caso, o Espírito Santo, e a confirmação, vou falar bem assim, bem devagar para a pessoa entender, né? Porque tem muitas pessoas que eu creio que estão na mesma situação que eu me encontrava, de engano, certo? E eu vou falar bem devagar para você entender. Quando eles falam assim, para você ter o Espírito Santo, a confirmação que você tem o Espírito Santo é o batismo com o dom de língua estranha, certo? Só que tem duas coisas aí no meio. Tem pessoas que têm o dom de línguas estranhas, mas não foi batizada com o fogo que eles falam. E eu quero ler aqui uma passagem bíblica para a gente entender aqui uma coisa. Que está aqui no livro deixa eu ver aqui no livro de Atos, certo? Livro de Atos, Atos 2, tá? Eu vou ler bem aqui para a gente entender uma coisa que é assim. A gente percebe que quando Jesus ele estava no deserto, jejuando, né? 40 dias e 40 noites, falar de Deus diz que ele teve fome. Então quem foi que foi lá com Jesus? Né? Quem foi que foi tentar Jesus lá? Foi Satanás. Então, o que foi que Satanás usou para Jesus? Ele usou a própria Bíblia. Porque Satanás ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, certo? Mas Jesus combateu usando a palavra. Não usando a palavra para o engano. Ele usou a palavra para a verdade, certo? Então, as pessoas elas usam a palavra também, assim como Satanás se manifestou usando a palavra para enganar. Aqui no livro de Atos, capítulo 2, certo? Deixa eu ler aqui. Espera lá, só um momento.
Atos, do capítulo 2. Então, assim, vou explicar de novo. Tem pessoas que elas recebem o Espírito Santo, mas essa confirmação para que a pessoa tenha realmente o Espírito Santo, ela tem que ter o dom de língua. É a confirmação, que é a línguas estranhas que eles falam. Não é dom de língua, eles falam línguas estranhas, que é o batismo do Espírito Santo confirmado, certo? Só que tem algumas pessoas que só falam nessa língua. Ela não recebeu o batismo com fogo. Nossa, ainda tem isso? Tem isso também. O dom do Espírito Santo com fogo, com dom de língua com fogo, ele é aquela manifestação que a pessoa ela recebe e ela pula, ela grita, ela rodando, ela fica fazendo as bizarras, aquelas coisas dentro da igreja, correndo de um lado para o outro, pulando, certo? Isso, a mãe sapateia, ela bate o pé, igualzinho como se fosse no terreiro de macumba, da mesma maneira. Ela bate o pé, ela bate o pé, ela vai batendo o pé, e, sabe? É uma coisa assim, bem. Nossa, meu Deus do céu. E é dessa forma. E quando eu recebi nesse momento, né, esse dom, essa língua estranha, o Espírito Santo, né, com a confirmação com o dom de línguas estranhas, eu pulava, eu gritava. Então, assim, como foi que você recebeu? O pastor é para mim bem perto do meu ouvido. As línguas, elas vão falar na tua mente. Você vai ouvir elas falando na tua mente, e são essas línguas que você vai falar. E eu comecei a ouvir aquelas línguas falando na minha mente, e eu comecei a falar. Meu corpo começou, naquele momento ali, eu comecei a sentir uma quentura muito forte, né? Eu comecei a sentir um fogo, que eles falam que é um fogo do Espírito Santo que sente, queimando teu corpo, a cabeça fica a mil ali, uma quentura. Primeiro começa assim, certo? Quando você vai receber o batismo, as outras manifestações já são diferentes, né? E eu comecei a sentir a minha língua dando glória, 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 minha língua começou a enrolar. Eu comecei a sentir a minha língua enrolar. E nesse momento que eu senti a minha língua enrolar, as vozes começaram a falar na minha mente a palavra. E eram essas palavras que eu deveria soltar. E eu comecei a soltar aquelas palavras. Quando eu comecei a soltar, eu soltei apenas, eu não lembro muito bem, mas eu acredito que, porque já fazem 8 anos, né? Eu comecei a soltar 2 ou 3 palavras que eu soltei naquele momento. Naquele momento foram apenas 3 palavras. Então, uma pessoa, vou explicar agora para você entender, certo? Uma pessoa, quando ela recebe, eles dizem que é o dom de língua, que a Bíblia fala, ela recebe o dom de língua, mas existe, para eles falam assim, existe o dom variado de línguas. Olha o engano do inimigo. Você recebe o dom de língua estranha, que são 1 ou 2 ou 3 palavras que você vai falar. Mas você também pode ser adornado naquele momento ou no caminhar da busca, você vai receber o dom de variedade de línguas, que não tem nada a ver com isso, certo? Ela fala sobre o dom de variedade de língua, não tem nada a ver com essas variações de línguas estranhas. Hoje eu entendo que não é isso. Mas até então eu pensava que era isso. Então eu recebi apenas 3 línguas. Então eu não tinha recebido o dom variado de língua. Eu tinha recebido o quê? Eu tinha recebido o Espírito Santo manifestado com o dom de língua, que era o dom de línguas estranhas, né? E recebi o quê? Eu recebi o dom, né? Com fogo. Eu fui batizada com fogo, que é as manifestações de pular, de gritar, de fazer toda aquela situação. Quando uma pessoa ela só recebe o dom de língua, mas ela não pula, ela não só apenas fala aquilo dali, ela só recebeu
o Espírito Santo manifestado em dom de língua, ela não recebeu fogo. E eles falam que quando a pessoa... mas qual é a diferença de um para o outro? Tem alguma diferença? Tem. Por quê? Quando a pessoa ela recebe o dom de língua manifestado pelo fogo, né? Ela recebeu, ela foi batizada com o Espírito Santo e com fogo, que eu vou ler para vocês aqui, como que o inimigo ele engana, como é o engano de Satanás. O que é que essa pessoa faz? Ela se torna, ela primeiro ela vai pular, ela vai gritar, ela vai bater o pé, certo? Só que ela vai manifestar também uma pessoa mais envolvente na obra de Deus, mais fervorosa, digamos assim. Ela vai ser uma pessoa mais fervorosa, ela vai falar tipo com mais altivez, certo? Ela não vai pregar aquela pregação fria, como eles falam. Ela não vai fazer aquela pregação fria, ela vai fazer uma pregação mais fervorosa, tipo, mais autêntica. Então, esse é o dom que a pessoa recebe do Espírito Santo com fogo. Então, aqui no livro de Atos, no capítulo 2, certo? E o verso 3 e o 4, diz assim, verso 4. De repente, o 3 e o 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, certo? Então, esse é o dom que ele diz, que a pessoa recebe as línguas com fogo, que é esse, é assim que eles falam. Eles usam esse verso para dizer que a pessoa está sapateando e está recebendo aquele dom ali com fogo, certo? E pousou uma sobre cada um deles, certo? O 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. A Bíblia não fala, eles passaram a falar línguas estranhas. A Bíblia diz que passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse, ou seja, para eles, quando uma pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela vai ter o dom de língua, só que ela vai falar apenas aquilo que o Espírito Santo permitiu. Mas ao decorrer do ministério dela, da vida dela com Deus, na busca dela diária, ela pode ter o dom de variedade de línguas, outros idiomas, certo? Que é o que eles falam. Aí, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer o seguinte, que eles usam esse argumento, certo? Satanás usou a Bíblia, certo? Jesus usou também a Bíblia, mas com a verdade, certo? Agora eu vou usar a Bíblia para combater isso aqui também com a verdade, que está em Atos, capítulo também 2, no versículo 6, do 6 até o 12. Olha o que diz. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se aproximou de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eu vou repetir. Eles ficaram perplexos, por quê? Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, a gente já vê a tese que eles usam caindo por terra, porque eles ouviram falar na sua própria língua. Então, aqui não era uma língua estranha a qual a pessoa não entendia. Eles ficaram tão perplexos, porque quem eram aqueles homens? Aqueles homens não passavam de pessoas que eles não tinham como falar uma língua de um outro país, eles falavam a língua na cultura deles. Eles estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? Ou seja, levanta uma pessoa ali no meio e diz assim: mas os que estão aí não são todos galileus? E ficaram atônitos. Por quê? Olha o que está acontecendo. E o verso 8 diz assim: e como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, né? Ou seja, eu sou brasileira e de repente eu começo a falar italiano. E a pessoa que está ali
ela começa a entender o que eu estou falando. Eu sendo brasileira, mas eu comecei a falar italiano, certo? Então, não foram uma língua que não era uma língua, digamos assim, das nações, não era uma língua dos anjos, não era uma língua de terceiro, não. Era uma língua que pertencia a alguém que estava lá naquele momento da festa de Pentecostes, que a gente sabe que naquele momento era uma festa que ela era feita uma vez ao ano, a festa de Pentecostes, e ali se reuniam todas aquelas pessoas. E se a gente for observar, a palavra de Deus, ela também ela relata que houve uma promessa na vida dos discípulos antes que Jesus subisse ao céu. Recebeu uma promessa, eles receberam uma promessa, que eles não deveriam sair dali, que até que eles deveriam permanecer ali, né? Porque eles teriam que estar reunidos naquele lugar para que eles recebessem o Espírito Santo. Ou seja, eles ainda não tinham sido enviados, eles ainda não tinham sido mandados a irem a outras nações, a outros povos. E aí, para continuar, diz assim, ó, o 8 fala assim, ó, quem eram os povos que estavam lá? Para que a gente entenda. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Aí o 9 diz assim, somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panífia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Olha só as pessoas que estavam ali. Quem era o povo que estava ali? Era o povo gentil, né? E quando eles receberam ali o Espírito Santo, eles tanto receberam o Espírito Santo, como eles receberam, não línguas estranhas a qual ninguém entendesse, eles receberam o dom de língua. Naquele momento, eles receberam tanto o Espírito Santo e já receberam o dom de língua. Por que eles receberam, irmão, o dom de língua, então? Para que servia? Eles receberam um dom de língua para que eles pudessem pregar a palavra de Deus a outros povos. Porque como eu sendo, digamos, brasileira, eu estou indo sendo, Deus me dá uma comissão para mim ir, mas a partir do momento que eu, digamos, recebi o Espírito Santo, porque é um dom, e eu já vi testemunho de pessoas, relatos de pessoas que receberam esse dom, né? O pastor, deixa eu ver se eu me lembro o nome do pastor, tem um pastor da nossa igreja que ele recebeu esse dom. O pastor, eu vou tentar lembrar aqui o nome dele e vou relatar para você, mas tem um pastor da nossa igreja adventista que recebeu esse dom de língua sem ele saber, sem ele entender, ele entendeu? E ele para um lugar e chegou lá, ele entendeu o que o outro falando e ele falou, ele não teve dificuldade de fazer a língua. Certo? Pastor Rodrigo Silva, eu já vi o testemunho dele falando sobre isso. Mas ele falou numa língua estranha, que ninguém entendesse? Não. Ele falou numa língua a qual ele estava, naquele momento, ali no meio daquelas pessoas onde ele tinha que fazer algo para Deus ali, e o poder de Deus se manifestou daquela forma, com aquele dom na vida dele. Então, esse dom, ele é manifesto para a glória de Deus, e não para a glória do homem. Porque o que a gente percebe quando eu estava nessas minações que eu passei? Que esse dom, eles recebem para que eles se acham melhor do que o irmão que não tem. Ao ponto de diminuir a vida do irmão, diminuir a pessoa, porque eu tenho dom de língua, você não tem. E os dons de Deus não é para humilhar as pessoas, nem baixar o nível. Não. Esse dom é para santificar a vida das pessoas e a minha vida também através do meu dom. Se eu canto, se eu toco instrumento, tudo tem que ser feito com uma palavra de Deus, que tudo tem que ser feito para quê? Para a glória de Deus. Se você canta, se você prega, se você tem um dom de língua, é para a glória de Deus, não para a glória. Então, aqui voltando, diz assim, ó, o 12 fala assim, ó, para finalizar. Todos atônitos e perplexos
interpretavam, interpretavam uns aos outros. Que quer dizer, que quer isso dizer? Outros, porém, zombavam dizendo, estão embriagados. Agora eu vou voltar para o lado pentecostal, certo? Vou parar um pouquinho aqui na Bíblia e vou falar sobre essa passagem aqui, estão embriagados. Quando uma pessoa ela recebe lá nas igrejas pentecostais, ela recebe esse dom de língua, ou então quando ela já tem esse dom de língua, e essas manifestações acontecem dentro de uma oração ou de um final de uma pregação, que é assim que acontece depois que termina a pregação, eles não vão conscientes para casa daquilo que foi pregado, não, eles têm que fazer agora aquela festa, né? Aquela festa pentecostal da palavra que eles receberam. Olha a diferença, irmãos, olha o engano do inimigo. A gente não vai para casa pensando naquilo que foi pregado. A gente vai para casa embriagado. Porque bem aqui na Bíblia, certo? Eu vou falar agora com uma pentecostal. Aqui na Bíblia está dizendo assim, ó, eles zombavam dizendo, estão embriagados. Ou seja, eu tenho que me embriagar. Quando a pessoa ela recebe, ela pula, ela fica. Não, agora vou falar uma coisa para se entender. Irmã, a senhora entendia o que a senhora falava? Não, eu não entendia, nunca entendi. E não tem ninguém que entenda, porque não se entende. Mas eu sabia o que eu estava falando, eu sabia o que eu estava falando. Eu via o que estava acontecendo, eu vi o que estava acontecendo. Mas eles falam, quando a pessoa ela recebe esse dom com fogo, como eu li agora na Bíblia para vocês, ela fica de uma forma desequilibrada. Ela não tem equilíbrio. Ela simplesmente ela fica o quê? Embriagada, porque está na Bíblia. Vocês estão vendo aqui? A Bíblia diz, eles diziam que eles estavam embriagados, porque as manifestações que aconteciam lá era como se eles estivessem embriagados, ou seja, uma pessoa sem noção. Não está tendo noção do que está falando, nem do que tu está fazendo. A gente tem noção do que eu fazia? Eu tinha noção, mas era como se o meu corpo, eu não conseguisse controlar a minha emoção. Eu parecia uma pessoa embriagada. E eles falam, não, mas na Bíblia. E quando uma pessoa ela recebe o Espírito Santo com fogo, ela fica embriagada. Não, em nenhum momento a Bíblia está dizendo que eles estavam embriagados. As pessoas que diziam que eles estavam embriagados, certo? Olha a diferença. As pessoas que diziam, não é pelo fato deles estarem pulando, não era pelo fato deles estarem sapateando, gritando, não. É porque houve ali vários idiomas de uma vez só. Porém, eles entendiam sim o que está sendo pregado, porque eles falavam da grandeza de Deus, ou seja, eles estavam falando de Deus ali. Então as pessoas estavam entendendo o que eles estavam falando, certo? A gente entende que quando a palavra de Deus ela fala, né, aqui que eles começaram a falar em outras línguas, preste atenção. Ele não está dizendo que era uma língua desconhecida, porque como eles tinham sido comissionado, digamos assim, por Jesus, antes dele subir aos céus, ele deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Como que Pedro, como que João, como que eles iam sair pregando para outros povos se eles não falavam a língua daqueles povos? Então, o que acontece aqui? Eles recebem o Espírito Santo, e recebem o Espírito Santo com o dom de língua, mas não foi uma língua estranha a qual ninguém entendesse. Eles receberam uma língua estranha, comprovada na palavra de Deus, e as pessoas falavam, mas olha que eles são gentios, eles são... O que eles estão falando a nossa língua? Estão falando da grandeza de Deus, eles falam da grandeza de Deus. Ou seja, eles não estavam falando para se engrandecer, para mostrar que eles eram mais poderosos do que os outros, para dizer que eles tinham um dom especial do que os demais. Não, eles estavam dizendo que eles estavam falando da grandeza de Deus, ou seja, eles estavam exaltando o nome de Deus. A gente percebe aqui no livro de Atos, né, no capítulo já mais à frente,
no livro de Atos, capítulo 10, versículo 44 e 46, que os discípulos, aquelas pessoas que receberam ali quando Pedro ele, ele orou, aquelas pessoas eles receberam ali, eles começaram a falar da grandeza de Deus. Então a gente percebe que o Espírito Santo, o dom que a pessoa recebe, ela não é para gloriar, para se gloriar a si mesmo, né? Para se engrandecer de alguma coisa, né? Mas é para engrandecer, para glorificar o nome de Jesus. Então, a gente percebe que naquele momento, quando eles estavam falando ali em outras línguas, né? Falando nas línguas, eram línguas maternas do povo que estava ali reunido, né? E como que Pedro, como que João, como eu acabei de falar, eles iriam falar de Jesus, do amor de Jesus, da salvação em Jesus, a outros povos, se ele não falava aquelas línguas? Diferente das línguas que os pentecostais eu recebi, porque eu não falava uma língua para edificação. Ainda tem mais, né? A gente vai ver aqui que a língua, quando eles receberam, né, era para edificação das pessoas, porque a partir do momento que eu prego uma coisa que o povo ele está entendendo, aquela palavra ela vai edificar a vida da pessoa, ela vai transformar a vida da pessoa. Então, esse dom, ele não pode ficar só comigo, como as pessoas hoje fazem nas igrejas pentecostais. Elas recebem o dom e começam a falar. Mas esse dom, ela diz que vai edificar ela mesma. E não é assim. O dom, ele tem que ser, aquilo que você prega, aquilo que você recebe, ela tem que ser para edificar, sim, a sua vida, mas edificar a vida de outras pessoas também que estão ouvindo. A partir do momento que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, com o dom de língua e com fogo, né, com aquelas manifestações, o que acontece? Eu comecei a buscar mais ainda. Eu queria mais. Eu queria receber mais. Porque, como se trata das coisas de Deus, e eu era sedenta pelas coisas de Deus, na minha mente, o que é de Deus é bom. O que é de Deus que ser mais, eu tenho que receber mais a Deus. E eu me lembro que eu estava numa reunião, né, de oração de jovens, eu acho que terminou o ensaio, e nós reunimos com aqueles jovens, todos os jovens que estavam ali, tadinhos, eles eram também todos sinceros, eu creio eu que eram sinceros, não entendia como eu. E naquele momento, a gente uniu as nossas mãos ali e começamos a orar. Então, era algo assim tão prazeroso, não é algo ruim, não é ruim, é algo tão prazeroso. Até uma pessoa me perguntou uma vez, eu vou falar, né, para esclarecer, que eu sei que tem pessoas aí que estão ouvindo e fica assim, mas o que ela sentia quando ela estava fazendo aquilo? Irmã, eu vou falar bem sinceramente para você, vou fazer igual o nosso pastor Gonçalves, né? Luiz Gonçalves, vou chegar bem perto, não vou nem pedir para você chegar perto, eu vou chegar mais perto e dizer para vocês assim: quando eu recebia o Espírito Santo, como eles me diziam, eu pulava, eu gritava, eu sapateava, eu rodava, tinha vezes que eu caía no chão, certo? E interessante, assim, interessante no sentido vergonhoso, que tem algumas pessoas que vão para a igreja com roupas mais decotadas, com roupas mais curtas. Eu não tinha esse problema comigo, porque nesse sentido eu fui muito ensinada, fui muito doutrinada pela minha mãe, de ter respeito com o nosso corpo, de cuidar do nosso corpo, você tem o Espírito Santo, então até hoje eu sou assim, minha roupa, ela não passa de cima do meu joelho, eu não gosto eu nunca usei roupa decotada, mas enfim, o que eu quero dizer com isso, para vocês entenderem, havia pessoas ali que estavam com roupas mais curtas, roupas mais decotadas, e quando aconteciam essas manifestações, gente, tinha blusa que subia, isso é escândalo. Aí eu pergunto, onde é que Deus está nisso? Certo? Ah, mas a gente tem que olhar com maldade. Não, Deus ele não faz isso. Deus, eu entendo hoje, quando nós temos um encontro com Jesus, né?
Deus, ele não lança a gente por terra, ele nos levanta, ele nos ergue, certo? Aí eles falam assim, mas quando Paulo, ele teve encontro com Jesus, ele foi jogado do cavalo. Sim, ele caiu do cavalo, por quê? Porque foi um encontro sobrenatural, aonde não só ele viu, não só ele sentiu, e não só ele ouviu, mas pessoas que estavam ali com ele no caminho de Damasco, eles ouviram aí, viram alguma coisa ali. Então, o que aconteceu? Ele ficou cego, automaticamente, uma pessoa que enxerga ali a vida inteira, e naquele momento ele fica cego, o que vai acontecer? Ele vai cair. O foco da luz de Cristo foi tão forte para ele, como um homem humano, que ele caiu do cavalo. É bem diferente para uma manifestação de uma pessoa que está ali dizendo que só ela está ouvindo, só ela está sentindo. E aí a pessoa começa a pular e tudo, e aí ela cai, e aí aparecem as partes íntimas, e aí a pessoa vão lá, já estão. Tem igrejas assim, que os obreiros já estão preparados com as toalhas, já tem umas toalhas, olha só, tem toalhas específicas dentro da igreja para essas irmãs que vão desse jeito para dentro da igreja. Para quando elas caírem e aparecerem as suas partes, eles vão lá e jogam a toalha em cima. Aí eu pergunto, o Espírito Santo, como eu conversei um dia com uma amiga minha que era pentecostal, eu disse, hoje eu vejo a pessoa do Espírito Santo de uma forma tão diferente do que eu entendia, porque naquele tempo, hoje eu entendo que aquilo ali, para quem entende quem é a pessoa do Espírito Santo hoje, o Espírito Santo ele não é bagunceiro. O Espírito Santo ele não é farreiro. O Espírito Santo ele não envergonha ninguém. O Espírito Santo ele não joga ninguém no chão para estar se arrastando, parece cobra, porque eu via muito disso, né? E foi através desses grandes escândalos que eu comecei a presenciar que eu comecei a me escandalizar de forma de dizer, será que é Deus que está fazendo isso? Será que Deus age realmente dessa forma? E foi através desses questionamentos, que eu entendo que tem muitas pessoas questionando também da igreja, que eu vim conhecer a verdade. Foi aí que eu comecei a orar a Jesus e comecei a pedir uma verdade, se essa verdade existia e onde que ela estava. Foi aí que Deus começou a se mostrar para mim. Porque eu comecei a perguntar para ele se aquilo ali era manifestações dele. Até então, aquilo não me incomodava. Eu dizia, aqui é muito bom. Aí, irmã, como é que você sentia? Agora eu vou relatar como eu me sentia. Quando eu recebia, interessante de tudo, que eu estava lá no reteté, como eles falam, né? Quem é pentecostal vai entender a minha linguagem. Reteté, a irmã do fogo, a irmã do manto, é assim que eles falam. Eu estou usando esse linguajar porque às vezes a pessoa pode dizer assim, mas ela foi paga para falar essas coisas. Eu estou falando o que eu entendia lá e a linguagem dos pentecostais. E ainda hoje, eu ainda brinco com os irmãos da igreja adventista, brinco com eles. Fala, varão, varão, está na unção, mas é na brincadeira, porque eu vim do meio que falava isso, entendeu? Eu sei o que é isso. Eu comecei a receber e ver essas coisas dos meus 7 anos de idade, comecei a ir para a igreja, certo? Dos meus 13 anos eu recebi o batismo do Espírito Santo, como eles falam, e eu fui levando essa vida até meus 28 anos de idade, vendo todas essas situações, certo? Então foram muitos anos de engano. E quando aquelas pessoas caíam, elas cobriam aquelas pessoas para não aparecer ali as partes íntimas delas. Mas, enfim, o que eu sentia quando eu recebia naquele momento era uma alegria êxtase. Eu nunca bebi na minha vida, eu nunca fumei, eu nunca participei de festa. Para a glória de Deus, não para mim, mas para a glória de Deus, para honrar o nome de Jesus. Eu nunca saí dos caminhos de Deus. Eu tenho 40 anos de idade, passei e passo por muitas aflições na minha vida, mas isso nunca foi o motivo de eu sair dos caminhos do Senhor, porque como eu falei, como eu relatei, quando eu comecei a participar das coisas dentro da igreja, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, comecei a entender a palavra de Deus, da minha forma, de como eu era ensinada, uma coisa foi sincero ali.
Eu me apaixonei por Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. O amor de Jesus na cruz para mim, quando se relatava da morte dele na cruz para mim, aquilo ali para mim era muito, assim, me constrangia daquele amor tão grande para minha vida, de ter se doado, de ter se despido de quem ele era como rei, como Deus, e ter vindo na terra morrer por pecadores que estavam totalmente restituídos da glória de Deus. Então, isso para mim era algo muito fervoroso, para mim isso era algo maravilhoso. É assim, né? Quando eu recebia aquela atuação, digamos assim, né, como a gente falava do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, aquela eloquência toda, eu, naquele exato momento, era muito bom, certo? Era muito bom. Eu me sentia, eu nunca tinha bebido, como eu falei, mas eu me sentia muito bem com aquilo. Era uma alegria, era algo prazeroso. Mas depois que terminava tudo aquilo, que eu ia para casa, eu dormia, certo? E quando eu acordava, eu me sentia totalmente vazia. Eu me sentia como se eu tivesse cometido algo muito ruim na minha vida, como se eu tivesse cometido um pecado muito grande. Era como se a minha mente, a minha consciência ficasse martelando, me acusando de uma coisa que nem eu não sabia o que era que eu tinha feito, certo? Eu não sabia o que era que eu tinha feito. E às vezes eu ficava questionando com Deus em oração, às vezes eu dizia, orava, eu dobrava meu joelho e dizia assim, Senhor, porque essa sensação era uma sensação de vazio na alma, sabe? Era uma sensação de vazio na alma, que se eu não conseguia definir se ontem eu estava naquela festa toda, recebendo toda o Espírito Santo, e por que no outro dia eu me sentia com um sentimento de tristeza? Cadê o Espírito Santo? Entendeu? Mas era um questionamento que eu fazia só eu e Deus. Eu nunca relatei isso para ninguém, nunca falei isso para ninguém. E aí, ao decorrer desse tempo, o que isso aconteceu? Eu comecei a ir aperfeiçoando, como eles falam, porque na Bíblia não fala, né, sobre vários dons que a pessoa recebe. Comecei a buscar, né, a esses dons que a Bíblia ensina, né, de forma errada, mas comecei a buscar. E se a gente for ver no livro de 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 29, a parte A, fala assim, ó, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Então, eu comecei a ter muitos sonhos no decorrer da minha caminhada, eu comecei a ter sonhos. E esses sonhos que eu tinha, eles começaram a se tornar realidade. Se eu sonhasse, digamos assim, com um acidente, com algo que iria acontecer na vida da minha família, certo? No outro dia, ou então no decorrer da semana, esse acidente acontecia, essa separação acontecia. E eu comecei a ficar com medo daquilo, porque eu não queria ver aquelas coisas, mas eu tinha esses sonhos e comecei também a ter visões, eu comecei a enxergar as coisas dentro da igreja. Era uma reunião de vasos, é assim que eles utilizam lá a palavra, certo? Uma reunião de vasos. Por que reunião de vasos? São aquelas pessoas que têm esses dons, certo? Que profetiza, que fala em língua e que tem um dom de variedade de língua. Essas pessoas, reuniões de vasos. E eu cheguei nessa reunião e na hora que eu estava orando, se levanta uma mulher até mim e fala para mim, dizendo: você tem um dom de profetizar. E por que você não profetiza? Porque quando eu chegava em determinados locais que a gente frequentava, que a gente ia na igreja, se uma pessoa ela tivesse em pecado, tivesse em adultério, fazendo algum tipo de coisas que a Bíblia condena, que a Bíblia não aceita, digamos assim, nos corrige para que a gente não pratique,
Eu olhava para aquela pessoa e eu via o pecado dela. Eu via. E eu ficava com medo. Aquela voz me impulsionava a ir lá com ela e dizer para ela: você está em adultério. Você está praticando algo que está desagradando a Deus. E você tem que se converter. Você está traindo a sua esposa. Você está fazendo isso, isso e isso. E eu tinha muito medo de chegar diante da pessoa e relatar. E se isso não fosse verdade, como eu sairia dali? E eu ficava relutando com aquilo para não falar. E nesse dia chegou essa mulher e falou para mim: você tem o dom de profecia. E você tem que profetizar, você tem que falar aquilo que Deus te manda, porque ainda tem mais. As pessoas que são usadas por Deus, como eles falam lá, quando ela vai levar uma palavra para uma pessoa, dizendo que ela tem aquele dom, é bem interessante, que é bem idêntico a macumba. Porque ele diz assim, como o espírito que falava com a minha mãe, dizia para ela assim, ameaçando, é de forma ameaçadora. Você não tem escolha, você tem que fazer. Dizer assim, se você não fizer, eu vou te matar. Só que lá eles dizem assim, você tem um dom, você tem que fazer, você tem que fazer o que Deus está te mandando, o que Deus está te ordenando. Se você não fizer, grande vai ser o preço que você vai pagar. E quem entende, né, dessa língua pentecostal ou de outras denominações, né, eles vão entender que é dessa forma que eu estou falando. Se você não fizer o que Deus está te mandando, se você não falar o que Deus está te ordenando, você vai para o leito de enfermidade. Deus vai te provar duramente, você vai ficar enferma. Aí, qual é a escolha que a gente tem? A gente vai querer cair enferma ou a gente vai fazer o que está se mandando? Entende? Então, eu entendo que é algo maligno, porque as coisas de Deus, elas não são debaixo de ameaça, certo? Ele nos mostra a verdade com amor e nos deixa o livre-arbítrio da nossa decisão. É assim que o Espírito Santo age na nossa vida. E naquele momento que ela falou aquilo para mim, eu chorei muito. Chorei muito porque eu não sabia como que ia ser a minha primeira vez, né? E aí, ao decorrer dos dias, eu estive num local e é interessante que eu via, digamos assim, se uma pessoa estava doente, ela estava com problema no estômago, na barriga, eu olhava para aquela pessoa e eu via o corpo daquela pessoa e via que tinha algo diferente dentro dela. Ou quando não, eu olhava para ela e eu via que tinha aquilo de dizer assim, ela está com uma enfermidade e você vai ter que ir lá e orar por ela. Só que a profecia que eles falam, né, é diferente do que a Bíblia diz. Porque a Bíblia ela nos dá as características do verdadeiro profeta. Ele não diz que era qualquer pessoa que teria esse chamado, né, de profeta. A Bíblia ela fala das verdadeiras características de um verdadeiro profeta. E eu não entendia, eu não sabia. E aí o que acontece? Quando eu cheguei a essa pessoa, eu comecei a falar em língua, falar em língua, falar em língua, e fui até ela. E quando chegou lá, eu comecei a colocar a mão na cabeça dela, comecei a falar em língua e comecei a falar umas coisas que até eu mesmo não entendia. Só que depois essas manifestações, elas foram, digamos assim, ficando mais aperfeiçoadas. Eu já chegava com a pessoa e dizia para ela assim: eu quero falar com você, eu posso falar com você? Ela dizia: pode. Aí eu dizia: olha, Deus mandou te dizer, entendeu? Quando ele não fala assim, Deus mandou te dizer, ele diz assim: eis que eu te digo. Então a gente já vê que já é antibíblico, porque quando Deus ele falava, ele dizia assim: assim diz o Senhor. E eles dizem assim: eis que eu te digo, né? Eu dizia dessa forma: eis que eu te digo. Eu falava dessa forma: eis que eu te digo. E falar para a pessoa, né? Ali com aquele movimento espiritual, eu dizia: olha,
Deus está me mostrando que você está cometendo esse pecado assim, assim, que você tem uma enfermidade assim, assim, ou digamos que você está muito triste, Deus ele está confortando o teu coração, Deus está me mostrando que vai te dar uma bênção espiritual, uma bênção financeira. Eu vejo uma porta se abrindo e dentro dessa porta eu vejo você adentrando essa porta, você recebendo uma quantia de dinheiro. E interessante que acontecia aqui, certo? Acontecia aquilo ali. Ao passar do tempo, a pessoa me ligava e dizia para mim: olha, aquilo que Deus te usou, aquilo que você falou se cumpriu na minha vida. Aconteceu assim, 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 assim. Então, eu fui convidada por muitos de igreja pentecostais, né? Eu e meu esposo, a gente fazer campanhas de oração. Teve uma igreja que nós fizemos campanha somente por empresários, pessoas que eram empresárias. E a gente chegava lá, eles dirigiam a parte do culto e tudo, e chegava a nossa vez de entrar com a palavra, e no momento daquela oração, eu era direcionada a alguma pessoa ali para entregar uma profecia. E a gente sabe que o que a Bíblia fala não é esse tipo de profecia. Não é dessa forma a profecia que a palavra de Deus diz de um verdadeiro profeta. Não é assim, né? Ela não é dada de forma particular, assim, para a pessoa. E, ao decorrer desse tempo, eu comecei a profetizar, eu comecei a ser conhecida como profeta, que é assim que eles falam: olha, isso aqui é uma mulher de Deus, essa irmã que é uma profeta. Eu sei que, diante do que eu estou falando, eu vou ter como a gente usa as palavras, tipo umas retaliações, no sentido de pessoas que vão ouvir, muitas vão aceitar e vão entender, mas muitas vão dizer assim: olha quem é que está falando, aqui recebia, aqui profetizava. Ela está blasfemando contra o Espírito Santo, porque até isso eles ensinam na igreja. Que se uma pessoa ela não entende, né, sobre essas manifestações, ela não entende, não, perdão, ela não acredita nessas manifestações e ela falar, ela está blasfemando contra o Espírito de Deus. Então, é uma outra ameaça que te obriga a acreditar no que eles estão falando. É dessa forma que eles fazem nas outras igrejas. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter, digamos assim, uma comunicação com o mundo espiritual, comecei a ter visões. Eu chegava dentro das igrejas, no momento no momento ali que a gente estava pregando naquelas manifestações, tinha coisas que eu via materializada, tinha coisas que eu via como se eu estivesse imaginando aquilo lá, aquela situação ali. É como se uma pessoa estivesse contando uma história e eu estivesse vendo aquela história toda na minha cabeça ali.